Hello guys. First of all, I forgot to mention that on the last video, but there's an online exercise that you can click on the next slide, and it's going to open a web page, so you can do the exercise on that web page about the morphemes. So I hope you enjoy that. And let's start to talk about now the subject that we are going to deal with during this week. All right, so let's go. The order of the adjectives, okay? The adjective order. So let's start. Bom, eu esqueci de mencionar nos primeiros vídeos, mas eu vou mencionar agora que eu lembrei. Vocês devem ter percebido e vão perceber ao longo das próximas semanas que a nossa disciplina está estruturada através de temáticas, certo? Então a gente vai ter a temática da semana, vocês vão ter que ler textos, assistir vídeos a respeito dessa temática e aí produzir um texto de autoria própria, certo? Sobre aquela temática e responder algum exercício proposto sobre o tópico gramatical, algum tópico mais específico da língua inglesa, que também vai estar sendo abordado durante a semana, ok? Outra coisa que vocês vão perceber é que o prazo para conclusão das atividades foi estendido um pouquinho mais, certo? Então vocês vão ter alguns diazinhos a mais para concluir essas atividades. Eu espero que dê para aprofundar mais e consolidar mais o conhecimento de vocês. Ok. Bom, eu segurei essa semana ainda, não coloquei online, porque eu queria ter essa conversa com vocês antes disso, para não haver nenhuma dúvida. E a gente vai falar agora um pouquinho sobre a ordem dos adjetivos. Então eu quero que vocês passem para o próximo slide intitulado Order of Adjectives. E aí você tem o print de um Twitter, certo? Do Matthew Anderson, que trabalha na BBC. E nesse Twitter está escrito o seguinte, eu vou ler aqui, certo? Things native English speakers know, but don't know we know, certo? Então, coisas que os falantes nativos de língua inglesa sabem, mas não sabemos que a gente sabe, certo? E que é muito comum na nossa língua. A gente às vezes acha difícil entender uma oração subordinada, adversativa, aquelas orações subordinadas que a gente aprende na escola, que a gente tem maior dificuldade de entender, mas a gente usa elas tranquilamente no dia a dia. E eu vi numa entrevista com um americano uma vez, ele disse que um brasileiro tinha explicado a eles o que eram os phrasal words, que ele não sabia que isso existia na língua dele, certo? Tá bem interessante isso. A gente sabe a nossa língua, a gente tem domínio da nossa língua, mas o que a gente não conhece, só quem é especialista na área, quem estuda, são os mecanismos de funcionamento dessa língua. E é isso que ele está falando aqui. Então ele tirou uma foto de um livro antigo da gramática da língua inglesa que diz o seguinte: Adjectives in English absolutely have to be in this order. Opinion, size, age, shape, color, orange, material, purpose. No. So, you can have a lovely little old rectangular green French silver whittling knife, but if you mess with that order, in the slightest, you will sound like a maniac. It's an odd thing that every English speaker uses that list, but almost none of us could write it out. And as size comes before color, green great dragons can't exist. Ok? Não vou traduzir texto, certo? Lembrem, upper level. Então, espero que vocês tenham entendido o texto. Mas ele vai falar justamente nessa ordem dos adjetivos. Quando você usa mais de um adjetivo na língua inglesa, eles têm que vir numa ordem específica. No português, nem tanto. A gente pode dizer que o cabelo de alguém, por exemplo, o meu cabelo é curto, cacheado e castanho. Eu posso dizer que meu cabelo é castanho, curto, cacheado, curto, castanho. Enfim,
Não vai soar diferente, não vai soar estranho nenhuma das ordens que eu falei para você. Mas se você, no inglês, não disser, for example, I have short, curly, brown hair. If you messed up with this order, people are going to notice that you aren't a native speaker. Se você disser a ordem para descrever o cabelo de uma pessoa que não seja o comprimento desse cabelo, o tipo de cabelo e a cor desse cabelo, se você alterar essa ordem, as pessoas que estão ouvindo você vão saber automaticamente, por mais perfeito que seja o seu sotaque, que você não é um falante nativo, certo? Porque para eles tem que vir exatamente nessa ordem, como o Matthew, como a gramática que o Matthew postou a foto aqui vem dizendo. Primeiro, a opinião sobre essa coisa que você está falando. Ou seja, primeiro você vai dizer algo que é a sua impressão sobre aquele objeto, aquela pessoa, enfim, aquele lugar. Você vai dizer a sua impressão, que pode variar de uma pessoa para outra, ok? Ou seja, são adjetivos que podem variar de uma pessoa para outra, para aquilo que é mais concreto a respeito daquele adjetivo, daquela coisa que você está querendo descrever, certo? Então, primeiro a gente diz a opinião, depois o tamanho, depois a idade, seguida da forma, da cor, da origem, do material e do propósito daquele objeto e, por fim, o substantivo que você está descrevendo, ok? Vou gravar um novo vídeo, esse aqui já está ficando um pouco longo, para a gente prosseguir com essa explicação.